noite a todos, bem-vindo a mais um episódio de Bíblia en Question. Hoje estamos aqui recebendo o pastor Adilson Lourenço para falarmos sobre um assunto: me converti ao gospel? Fique ligado. Boa noite, pastor Adilson, mais uma vez aqui conosco na Bíblia en Question. Agradeço muito por ter aceitado mais uma vez esse convite. Pastor Adilson, presidente da igreja Assembleia de Deus na Europa, na cidade de Orleans, né? Obrigado, apresentador Robson Costa e toda a sua equipe maravilhosa. Estamos aqui, prontos. Amém. Hoje vamos conversar sobre um assunto, não posso falar polêmico, mas o assunto do dia de hoje: conversão em massa ao cristianismo. O que o senhor pode me falar sobre isso? Como o senhor enxerga isso? Assustador. Talvez a reação de quem lê a Bíblia, de quem conhece um pouco da estrutura verdadeira do que é evangelismo, missões, evangelho, é assustador. Assustador porque não é essa época nossa não é a primeira vez que isso acontece. Já houve na história outros períodos da história que houve um crescimento que nós chamaríamos também de inchaço. E todas as vezes que isso aconteceu na história do cristianismo, não teve bons resultados. Uhum. É porque vemos, né, que atualmente tem muita conversão, por exemplo, no mundo da celebridade. Muitos artistas, que seja nos Estados Unidos, no Brasil mesmo, a gente vê muito, hoje em dia, a gente pode contar, né? Que estão se convertendo ao cristianismo. Por que está acontecendo isso agora e por que não acontecia isso antes? Na verdade, infelizmente, existem coisas que é preciso falar, é necessário falar. Eu sei que ofenderia alguém. É lógico que todo mundo pensa como quiser pensar, mas, por exemplo, eu penso que o business gospel hoje no Brasil, como nos Estados Unidos há mais de 100 anos começou com o boom das conversões e grandes campanhas. Haviam conversões de milhares de pessoas e houve um boom nos Estados Unidos. E hoje esse fenômeno vem para o Brasil, nos últimos 10 anos se vê isso, talvez 20, mais precisamente nos últimos 10 anos, essa conversão de artistas, de gente famosa, mas, felizmente, até que ponto isso é verdadeiro, isso é genuíno? Até que ponto essas pessoas que estão se convertendo estão realmente vindo para Jesus, vindo para o cristianismo da maneira correta? Ou seja, qual é o objetivo? Qual é o pensamento dessas pessoas virem para Cristo? Pessoas famosas, que têm dinheiro, têm tudo na vida. E, entre aspas, estão abandonando uma vida confortável, desejável para quem não tem Cristo, que é o apogeu, o ápice de uma vida mundana, vamos dizer assim, largar tudo isso para vir para o gospel, para o business. Talvez, não sei se o senhor concorda comigo ou não, talvez por causa dos números, as estatísticas. No Brasil, há 40 anos atrás, era muito pouco o número dos evangélicos no Brasil. Sim. 40, 50 anos atrás. Os pentecostais entraram em 1910 e começaram lá no Belém do Pará, 2 homens pentecostais, e foram alastrando pelo Brasil. 50 anos depois já era um número bastante satisfatório. Mas hoje no Brasil conta-se aproximadamente 40 milhões. Em considerando que a França tem, por exemplo, 60 milhões de habitantes, mais da metade da França
a população de evangélicos. Hoje, no Brasil, nós temos roupa para evangélicos, comida para evangélicos, música para evangélicos, clubes e carros para evangélicos. Nós temos todo um business, um comércio enorme, que são trilhões de reais, não é bilhões, é trilhões de reais por ano que movimentam as igrejas evangélicas, Sim. os negócios evangélicos. Então, a que ponto eu pensaria que uma pessoa está vindo, um famoso, um artista está vindo para Cristo ou para aproveitar também da fatia Verdade. desse bolo? Então quer dizer que não é bom para você essas conversões. O termo não é bom, talvez não seria apropriado. Talvez os líderes que hoje, infelizmente, estão um pouco descuidados com isso, eles deviam ser um pouco mais criteriosos. Por exemplo, com essa conversão em massa de artistas, corremos o risco que houve também há 390 anos depois de Cristo, que foi quando a igreja descuidou da vida convertida para a vida convencida. Ou seja, Constantino, 380 depois de Cristo, ele olhou e viu, ele era o governador, o imperador romano, Roma ainda dominava o mundo todo na época. Depois do ano 100, do ano 200, o ano 300, ninguém mais segurava o cristianismo na terra. O cristianismo espalhou-se. Todo mundo se convertendo e todo mundo se convertendo. Quando Constantino viu que o reinado dele, o reinado de Roma, não era possível mais ele reinar sem a ajuda e o apoio dos cristãos, dos protestantes, como é chamado depois, mas dos cristãos. Sim. Que eles não eram conhecidos como protestantes ainda, no ano 380. Constantino reuniu os seus grandes homens e os líderes religiosos e disse, não, peraí, tem um negócio errado aí, nós vamos fazer o seguinte, a partir de agora, a igreja vem para o Estado domina, o Império Romano domina a igreja, que daí então foi chamada de Igreja Romana. Igreja Católica Romana nasceu então 380 anos depois de Cristo. Portanto, a Igreja Católica não é a primeira igreja. A primeira igreja é a Igreja de Cristo, a igreja que nós conhecemos como hoje. Só que ela cresceu tanto, o imperador romano, ele falou, não é possível governar sem apoio desse povo. O que eu tenho que fazer? Não, você tem que ser também um deles. Tanto que ele falou, bom, então eu vou me batizar. Batizou ele e 2.000 soldados. Soldados que nunca ouviram falar de conversão, não haviam ainda experimentado o evangelho. Não conheciam, ouviam falar, mas não tinham nenhuma experiência de conversão. O que aconteceu? Com essa massa entrou sem conversão, tornou-se aí a igreja misturada, vamos dizer, tem um outro termo para isso aí, mas uma igreja mista, que é o termo correto. De pessoas convertidas ao evangelho, que eram os que estavam sofrendo, vieram de sofrimento, que conheciam a Jesus, que pregavam Jesus, que viviam Jesus, e aquela massa que veio, que não experimentou a conversão genuína, verdadeira. E essa massa veio com as influências mundanas. Aproveitaram, né, para dominar o mundo cristão. A tática do diabo sempre foi essa, misturar o profano com o sagrado. As trevas com a luz. O mundo com a igreja. Que hoje está acontecendo mais ou menos o mesmo fenômeno. E com isso, Constantino trouxe todas as religiões do Império Romano, que eram religiões gregos romanos, com idolatria, a deusa Diana, que era adorada, que daí transformou-se na mãe de Jesus e tanto uma coisa. Enfim, toda essa idolatria que nós encontramos hoje na Igreja Católica Romana foi desse período aí, de Constantino, querendo agradar. Isso é história, né? Quem conhece a história. Agora, e nós, por acaso, nós não estamos também vivendo a mesma experiência? Hoje, nós temos idolatria. Recentemente, um dos grandes líderes do Brasil, vivo ainda, permitiu que fosse feito um busto, uma estátua dele, para ser colocada num templo em São Paulo.
Um homem desse, ele simplesmente deixou de acreditar no que ele pregou a vida inteira, que é Êxodo capítulo 20, que está escrito: não farás para ti imagem de escultura, não farás, nem em semelhança do que é no céu nem na terra. Não venerarás, não adorarás. Então, se um grande líder de uma igreja pentecostal famosíssima, estruturada no Brasil, talvez permitisse uma coisa dessa, você imagina então o que está entrando hoje daquilo que nós chamamos de meio evangélico. Aí vem pessoas que não estão convertidas realmente. Mas como ele é um produto vendável, é benéfico para alguns líderes religiosos. Por exemplo, se você pegar um produto de propaganda que vende a sua, e que é uma propaganda, o garoto propaganda, é lógico que você é interessado nisso. E isso aí, hoje, o mesmo problema que houve lá na Igreja Católica, no início da Igreja Católica, 380, que vieram toda a sujeira, toda a imundícia do mundo para a Igreja, e que depois a Igreja, 200 anos depois, ela já não existia mais, passou quase 1000 anos em trevas, 1000 anos que você não ouve falar mais nada. Era o Estado que dominava a Igreja. Aí surgiu o clero romano que mandava, todo mundo era convertido. Se não convertia por bem, pela espada. No tempo dos templários, dos assassinos, no tempo das cruzadas, que matavam até os muçulmanos, matavam tudo que se levantava contra eles. A igreja e o Estado dominaram, então, e um cristianismo falso se instalou no mundo todo, que é esse cristianismo romano que nós conhecemos até o dia de hoje. Estão vivendo até hoje. Né? Que estão vendo, inclusive, na França, que nós vivemos aqui muito tempo, em 1700 e pouco, na noite de São Bartolomeu, a França tem vergonha dessa página da história da França, onde está escrito na história da França que é o dia em que a França fedeu, porque aqui na nossa região, por exemplo, na noite de São Bartolomeu, São Barthélemy, os soldados de Catarina de Médici, que era católica, que casou-se com o rei da França, e no dia desse santo, mandou os soldados do Império entrar na casa dos crentes, que eram chamados de huguenotes, por causa da família de Hugues. Hugues é uma família que começou ali em cima, na Bretanha, ali para cima, aceitaram o evangelho, aceitaram o pentecostalismo e começaram a pregar em toda a França, e cresceram. Como o Estado ficou com medo desse grupo, mandou matar mais de 70 mil, alguns de 200 mil huguenotes foram arrastados por aí afora. Meu Deus. Mas voltando ao assunto das conversões em massa, nós como cristãos devemos desconfiar ou devemos abraçá-lo? Acho que o termo correto aí é nós, sobretudo, temos que orar a Deus. Sim. Como cristão temos que falar: Senhor, vem logo. Ora, vem Senhor Jesus. Mas tudo isso também não é novo. Quando você olha para a Bíblia diz assim, é muito interessante saber disso. Nos últimos dias, Paulo, falando para Timóteo, ele falou assim: nos últimos dias apareceriam homens amantes de si mesmo, homens que se idolatrariam a si próprio, amantes de si mesmo, homens... Então, isso aqui, hoje nós temos uma idolatria real dentro dos evangélicos. Qual é a idolatria real que nós temos? A homolatria, ou pastolatria, ou cotilatria. O que é? Eu tenho meu ídolo hoje. O pastor fulano é meu ídolo. Então, essa idolatria, cada um segue seu líder hoje. Só que líder nunca foi para ser seguido. Em nenhum momento você vai ver que nós temos que seguir alguém. Verdade. Só que líder nunca foi para ser seguido. Em nenhum momento você vai ver que nós temos que seguir alguém. Verdade. Líder é para servir e não para ser seguido. E hoje o que mais se fala é siga-me no Instagram, no Facebook, não sei não. Então o que acontece? Qual é a nossa reação como cristão verdadeiro?
realmente é tomar cuidado, porque a Bíblia nos fala, ó, cuidado, que aquele tempo seriam difíceis e muitos seriam enganados. Sim. A verdade hoje é que nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo complicado, e se nós não tomarmos cuidados, nós podemos nos perder aí. Verdade. É porque, como eu falei no começo, né, eu, por exemplo, que eu já vi vários artistas americanos que se converteram e se batizou e logo depois já era pastor. Pois é, o cristianismo nunca tem nada a ver com gente famosa, gente grande, grandes, nunca tem nada a ver com isso. O cristianismo sempre é aquilo que está em Efésios, também primeiro Coríntios fala lá sobre Deus pegou as coisas vis deste mundo para confundir as que são, Deus pegou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então o cristianismo nunca trabalhou, Deus, na verdade, nunca precisou de gente famosa, gente estrela. Uhum. Deus nunca precisou. Deus pegou sempre alguém lá do anonimato, que não tinha nada, e ele mesmo falou, no caso de Gideão, que você pregou esse dia, esse tempo aí, não foi? Foi. 32 mil homens. Ele falou, opa, não, tem muita gente. Aí foi para quanto? Para 9 mil? Depois 10 mil, né? 10 mil. 10 mil. Ah, não, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Aí 9.700 foram embora. Ficou 300. E por que Deus fez isso? Gideão falou, meu Deus do céu, e agora? Só que Deus falou para ele, não, Gideão, eu não vou dar a vitória para vocês aí com um exército grande, porque depois vocês vão dizer que foi vocês que ganhou. Eu vou dar a vitória só um pouquinho assim para vocês saberem que sou eu que dei vitória. Então Deus não precisa disso. Ainda tirou de uma forma como os soldados estavam reagindo, né? Ele tirou, por exemplo, 9.700, bom, eu vou tirar, mas aquele que for beber de tal jeito e aquele que for beber de outro jeito. Exatamente. Foi assim que ele criou aquelas pessoas ali, né? A atitude daquelas pessoas para beber água não estava correta. Não estava correta. É o que, se você for pensar no dia de hoje, é o que está acontecendo. Dizer, se você for peneirar hoje. Será que essas conversões em massa hoje tá transformando o evangelho? Está transformando os pastores em coach? O grande problema é que, por exemplo, hoje nós temos o problema desse crescimento em massa, está vindo muita gente não convertida, como nós já falamos. Sim. E o problema maior, vocês sabem o que é isso? É que essas pessoas que são artistas, eles não se converteram. Cedo ou tarde eles não vão aguentar. Como, por exemplo, vou citar aqui, está na minha cabeça, vou citar, me perdoe aí ele ou quem estiver ouvindo aí, um cantor que nós tivemos chamado J.A. Era um homem, menino, tal. Só que ele foi o produto do meio. Ele foi uma comercialização dessa massa. Essa massa, que é perigosa, essa massa. Elevaram ele muito alto. Colocaram o menino num pedestal altíssimo. Famoso, rico, dinheiro. E ele não aguentou. Aquilo saiu do guarda-roupa, como diz, ou do armário, não sei bem como é que é o termo. E hoje a rede social está infestada dele, transformado em mulher, deixou de ser homem, né? Transformou-se em mulher. Parece que o assunto não está dentro, mas o problema é que o perigo é isso, é dessas pessoas não convertidas estarem, não aguentar e o escândalo para o evangelho. Sim. O que acontece isso? Enfraquecimento. No ano 2025 continua o fenômeno de desigrejados no Brasil. O fenômeno é tão grande que 25% é muita coisa. Das igrejas, as igrejas estão perdendo 25% dos seus membros. Você sabe o que significa isso? É muita coisa. É uma realidade apavorante. Os pastores estão apavorados. Está ganhando ou está perdendo, afinal de contas? Porque está ganhando um lado, mas conforme que esses coaches estão fazendo, né? Lá. Então, mais tarde vão decepcionar as pessoas. Sim, porque você vê um coach lá, ele está falando para 5 mil pessoas. Só que ele hoje é coach, mas interiormente ele está querendo fazer o público dele para ele arrastar para ele e fazer uma igreja dele. Nesses últimos 20 anos nós vimos isso em igrejas, que eu não vou citar o nome aqui por questão de ética. Começaram com os movimentos e hoje são grandes ministérios, entre aspas. A maioria desses ministérios já estão entrando em colapso.
Porque prega um evangelho sem conversão, um evangelho sem cruz, um evangelho... Então, para eles arrebatarem essa massa, eles precisam prometer alguma coisa. E o que se promete? Promete muita coisa que jamais eles vão poder cumprir. Não há possibilidade. Vida fácil aqui o Evangelho prometeu vida fácil para você? Não. O Evangelho é vida de vitória, 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 vitória? Não. Também não é. Então, o que os coaches... Você pode ver que todo pastor que ele chega lá no púlpito, ele começa a pregar aquela mensagem boa, doce. Olha, Jesus vai te dar vitória, amém, glória a Deus. Estou sentindo aí, irmão, estou sentindo aí, irmã. Ele enche a igreja dele. Só que a igreja dele não tem compromisso nenhum com conversão. A maioria dos que estão ali, a maioria eu digo, estão ali porque a palavra do pastor é boa, ela me eleva, ela me anima. Esse pastor prega muito, porque, olha, eu chego lá ruim, ele me eleva. Aí quando sai na porta, tá ruim de novo. Uhum. A semana dele é horrível, ele fica doidinho para chegar lá domingo, para domingo o pastor falar a mesma coisa. Agora eu quero voltar então o senhor está falando disso, o assunto um exemplo, o presidente americano, Donald Trump. Então, é o mesmo fenômeno de Constantino, eu digo. Jair Bolsonaro, nosso presidente, sim. Ele é um cristão? O senhor acha que ele é um cristão? Não é. Nunca foi. É um homem que se amalgamou, ou seja, se adaptou ao crescimento do evangelho. Ele falou, poxa, sem essa massa aí eu não posso governar. Então eu tenho que me fazer. Esse é o grande problema do crescimento de massa. As pessoas estão se fazendo né? para ganhar. Donald Trump, ele é um cristão? Não. Ele é uma pessoa simpatizante, gosta do evangelho e tal, mas não é um cristão verdadeiro, aquele que nós conhecemos, convertido. Também não posso dizer muito a respeito da vida privada dele, que eu não conheço. É a vida dele. Mas todo mundo fala, todo mundo acha, sabe que não é. Aí o que acontece? Mas sem os cristãos lá nos Estados Unidos, ele não consegue governar. Ele não conseguiria nem ganhar as eleições. Então, essa massa hoje, desse crescimento inflamado aí, ela tem as vantagens. Quem consegue subir lá nas alturas para manipular essa massa, eles se dão bem. Até que ponto que eles vão chegar, ninguém sabe. Isso daí que eu ia perguntar. Até quando vai até que ponto eles vão chegar, isso é um problema. Eu hoje te vê, por exemplo, as igrejas de parede preta, igreja toda preta, eu já vi. É complicado. Até que ponto, como o senhor falou, o evangelho vai evoluir? O grande problema, Rob, é que esse crescimento desregulado, que eu acredito assim, é um crescimento sem doutrina. Hoje tem igreja sem doutrinas. O que segura a igreja é a doutrina, que é a palavra de Deus. A palavra é a base. Só que quem está na palavra hoje, na doutrina, é muito pouca gente. É muito pouca gente que quer obedecer a Bíblia realmente. A Bíblia fala que você tem que renunciar a isso, renunciar aquilo, renunciar ao pecado. E quem é que quer renunciar ao pecado, na verdade? Então o que acontece? O grande problema dessas igrejas é que elas estão sem base. Elas estão crescendo, inchando. Muitas igrejas, ela tem lá um monte de gente lá. Pergunta para essas pessoas, você é convertido? Não, para que isso? Eu estou louvando a Deus. Eu estou cantando, estou louvando, estou até no púlpito. Foi o que uma irmã disse hoje aqui sobre, Senhor, no teu nome, nós expulsamos, falamos. Não, mas você era convertido? Não. Apartai de mim, maldito, você que pratica iniquidade. Então, o que acontece? O que acontece? O grande problema desse crescimento desregulado é sem base. Você entendeu? Já teve esses outros movimentos. A Inglaterra, por exemplo, é resultado disso. A Inglaterra teve um crescimento assim, aí desestruturou. Enfim, se esse jovem, essas pessoas não tomarem cuidado, daqui a poucos anos desaparece tudo. Igrejas grandes hoje... Esse está atingindo, por exemplo, os antigos?
Por exemplo, eu vou pegar um exemplo como o senhor, por exemplo, já tem vários anos de Sem dúvida, o conversão. evangelho que se vê hoje não é mais evangelho. Primeiro, o analfabetismo bíblico, isso ofende de uma forma grave os pastores mais antigos. Eu não sou tão antigo. Tem gente que me chama de velho, mas não dá. Bom, mas a minha escola é antiga. Eu vim de uma escola antiga. Eu vim de fundamento antigo. Fundamento qual? Converteu, tem que ler a Bíblia. Hoje, para nossa tristeza, nossa infelicidade, as pessoas não conhecem mais a Bíblia. Não leem mais a Bíblia. Só assistem filmes da Bíblia, deturpado, cheio de romances e mentiras e história. Mas qual era a obrigação de um novo convertido há 40 e poucos anos atrás? Ler a Bíblia. Toda a Bíblia. Em um ano. Terminou? Leia de novo. Se o senhor hoje for pegar essa massa, como diz o português, essa malta nova de pastores, a maioria deles são pastores, têm igreja, dirigem igreja, mas nunca leram a Bíblia nenhuma vez. Eita. O que o senhor acha? Não é normal. A revolta dos mais antigos, tanto que já morreu muita gente, está morrendo muito pastor de desgosto, de tristeza, de ver a igreja do Senhor Jesus, ele está morrendo do coração. Mas não é isso, igreja. O coach de hoje, arrebatando milhões de pessoas falando sobre perdão, não é isso que a Bíblia diz. E milhões de pessoas, ai meu coach, ai meu líder, meu sei lá. Não, não é isso que a Bíblia diz. Sobre o perdão, estão ensinando errado sobre o perdão. Estão ensinando errado sobre um monte de coisa, doutrinas fundamentais da Bíblia, que não é para... Tanto que tem um pastor famoso no Brasil que diz que a Bíblia tem que ser atualizada. Escrever de novo, não vale a pena. A Bíblia. Então, é triste para essa minha geração que está indo embora, inclusive, e só vem no meu coração uma questão, está aqui, né? A Bíblia em questão. O que será? Não digo nem dos meus filhos, mas o que será dos meus netos? Verdade. 10, 15, 20 anos? O que eles vão ver? O que eles vão viver? Robô? Vão ser robô espiritual, tudo mecânico, tudo... Ou vão comer uma pílulazinha no domingo? Verdade. Toma aqui um comprimido, tá, bom, pronto, você já está salvo, está crente. O que fazer? Por isso que devemos instruir nossos filhos no caminho. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. O remédio para tudo isso aí é ler a Bíblia. Conhecimento da Bíblia. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno, nada prevalece contra a igreja. A única coisa é a ignorância da Bíblia. O meu povo perece por falta de conhecimento da Bíblia. Pastor Dilson, muito obrigado mais uma vez. Já terminou? Já terminou. Olha aí. O tempo já acabou, mas eu penso que numa próxima vez, Pronto. poderemos continuar esse assunto. Sim. Tão importante que eu acho que ainda tem muita coisa para falar. Sim, né? Tem. Inclusive o papel da internet em tudo isso aí, né? Que é um assunto polêmico. Hoje em dia, eu sei que o senhor está para terminar, mas hoje em dia as pessoas confundiram uma chamada missionária, que isso me machuca muito. Não, eu sou missionária. Não, eu sou pastora. Não, eu sou pastor, mas o irmão tem igreja. Não, eu sou da internet, eu tenho 5 mil seguidores. Pois é, isso daí pode ser um assunto para a próxima vez, no próximo episódio. Tá bom? Pronto. Obrigado. Tamo junto. Boa noite. Obrigado. Agradeço a todos vocês por ter assistido mais um episódio de Bíblia Question. Como fica a frase, né? Compartilhe, se abona, manda vídeo para o seu amigo, para a sua família, compartilha com todo mundo. E logo, logo estaremos aqui presentes com um novo episódio. Boa noite.